Realmente, eu tenho muita dificuldade de fazer um vídeo falando pouco. Eu não consigo fazer sem falar mais um pouco, por isso os rios são tão difíceis para mim. Eu falo aquele essencial, mas sempre fica algo e sempre falta algo, né? Mas é assim mesmo, as coisas não são completas, não. Hoje eu quero falar sobre um vídeo que eu fiz aqui no canal, falando sobre a relação do pai com a filha, a importância dessa relação do pai e a filha. E eu tive muitas perguntas, muitos questionamentos sobre isso. E fiquei questionando, né? Fiquei pensando sobre isso. Será que essas perguntas... Porque no dos meninos não teve tantas perguntas assim. E na relação do filho com o pai, né? Mas, nem do filho com a mãe. Mas na relação do pai com a filha, sim. Muitas mulheres questionando. Será que é um questionamento somente das mulheres? As mulheres sempre se questionam mais do que os homens? Ou será que o homem não perguntou porque ficou tímido? Bom, existem várias questões aí que podem ser, então eu resolvi fazer um vídeo falando mais sobre essa relação dos filhos na família. Claro que a família continua sendo muito importante na constituição da subjetividade da vida de um filho. É muito importante a presença do pai e da mãe na vida do filho. E muitas vezes você me pergunta, né? Mas e se eu for mãe solo? E se eu não tiver um companheiro? Não importa. O filho, ele vai buscar alguém que faça essa função de pai para ele. Pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um irmão mais velho. Pai e mãe, na vida do filho, não necessariamente é o pai e a mãe biológico. Pode ser alguém que esteja fazendo essa função. E a criança busca alguém que vai estar ali ao lado dele, que vai estar por ali naquele movimento familiar e que vai fazer essa função, e que vão ser importantes, vão ser referências na vida dele. Né? Freud nos falou do complexo de Édipo, fator tão importante na constituição da vida de um filho. E tudo que a gente estuda, e quando a gente recebe, né, um adulto no consultório, quando ele fala de si, porque muitas vezes chegam falando sem querer falar da criança que ele foi um dia. Eles falam logo, não quero muito falar em infância, eu quero resolver minhas coisas sem falar da infância. Tudo bem, é um direito dele, a associação ali é livre, ele fala o que ele quer, o que ele deseja, o que ele tem vontade. Só que em algum momento da relação com a analista, vai surgir alguma coisa referente a esse pai e essa mãe, ou alguém nessa função. E ele vai falar sobre isso. Então, não adianta a gente querer fugir disso, porque isso vai aparecer em algum momento. Os dois são importantes. A relação da filha com o pai é importante, sim, para a sua orientação sexual, para as suas referências de homem na vida dela, porque amanhã ela vai ter alguém. E o primeiro amor da vida da filha foi quem? Foi o pai, né? Alguém que estava ali presente fazendo essa função de pai. Ela vai buscar alguém e vai ser uma pessoa ali daquela família. Então, é importante sim, porque vai ser referência para a vida dela, vai ser, se ela vai se dar bem, se essa pessoa é boa para ela ou não, é outra história. Se for ruim, vai dar problema. Se for boa demais, também vai dar problema. Então, vai ser importante sim. A relação da filha com a mãe também é importante para a sua sexualidade, para a formação da sua sexualidade em relação a ser mulher. Normalmente a filha se identifica com a mãe nesse quesito, ser mulher, né? Ela vê ali aquela mãe, ela tá vendo a mãe, mas ela vê também a mulher. Então é importante também para a vida da filha essa relação com a mãe. Essa relação que ela vai ver que ela tá fazendo ali o quê? Ela vai depois, né, se essas coisas forem andando mais ou menos aí nesse Édipo, ela vai ver esse lado feminino dela, essa feminilidade dela na mulher. Na mulher que é quem a referência é a mãe. Pode ser uma tia também, pode ser alguém ali que ela faça referência, se aquela mãe ali não estiver agradando muito ela. Mas ela vai se referenciar em alguém, ela vai buscar alguém. Tem um caso muito interessante na psicanálise, que Freud comentou, que foi o caso Dora, onde Dora foi buscar numa amiga, né, numa pessoa ali
próxima, amiga da família, uma referência do que é ser uma mulher. E isso acabou atrapalhando a análise dela. Em algum momento, Freud não percebeu essa saída que ela fez ali, mas isso é um assunto para outro vídeo, porque é um assunto grande. Mas deu problema. Mas a questão é essa, ela se identificar com alguém. Então, a presença do pai e da mãe ali dentro daquela casa, ali dentro daquela família, e a relação deles é importante para a vida da filha, sim. E é importante para a vida do filho também. Porque, como eu falei, não teve muitas perguntas sobre filho, mas eu sei que é problema. Eu sei que é uma questão sempre é uma questão. O filho vai se identificar em sua sexualidade com o pai. A filha o filho se identifica com o pai, mas ele ama a mãe. E ela é a primeira namoradinha dele. Porque na fantasia dele, porque a criança faz muitas fantasias, na fantasia dele é a mãe. A mãe é a namoradinha dele. Na fantasia da menina, o pai é o namoradinho dela. É o primeiro amor da vida dela. E amanhã, quando esse menino for um adulto, ele vai também buscar alguém nas suas referências, que é a mãe, né? Como primeira namorada, aquelas características da mãe. A mãe terá, a namorada, a mulher da vida dele, terá referências da mãe. Terá algo da mãe ali naquela história. Terá características daquela mãe. Porque sempre vai servir como referência para ele essa mulher. E ele vai se identificar no masculino, no ser homem, com o pai. Então, tudo aquilo, isso, gente, eu estou falando aqui de uma situação mais ou menos certa, que mais ou menos acontece. Mas isso tudo pode ser de raiz diferente. Pode acontecer o contrário. Pode o filho se identificar muito com a mãe e não se identificar com o pai. E vice-versa, com a menina também pode acontecer isso. Muitas vezes o pai não dá importância à filha, não dá a importância que ela, pelo menos, desejaria. Então, são tudo fantasias, a criança percebe as coisas com suas fantasias. E são essas fantasias que a levam no mundo. Essas fantasias são erradas? As crianças não deviam ter fantasia, mas é fantasia. Gente, a gente vive e leva para o mundo essas fantasias de criança. E a gente olha o mundo com essas fantasias de criança. Aquilo, tudo que você viu na sua infância, você carrega. Não adianta querer se livrar disso, porque você só se livra se você for fazer uma terapia e entender o que aconteceu. Aí você tem pelo menos meio caminho andado para tentar se livrar daquilo, talvez não foi muito bom na sua vida. Muitas vezes a relação dos pais ali com os filhos, não é uma relação legal. Muitas vezes acontecem coisas que não são agradáveis. Também tem a forma como o filho percebe toda aquela história familiar ali. A percepção dessa criança é muito importante. Isso a gente não pode deixar de pensar também. Uma outra coisa importante, os pais não são perfeitos. Os pais eles são pais a partir dos momentos que os filhos nascem. A partir do momento que o filho nasce, eles se tornam pais. Eles vão aprender com aqueles filhos a serem pais. E qual é a referência que eles vão ter nesse quesito ser pai, ser mãe? A referência é o pai e a mãe deles, anterior, né? Eles vão se mirar, vão se olhar ali naqueles pais. Não tem outra. E os pais também não tiveram problemas, porque todo mundo tem. Esse mito que fala-se hoje em dia, o pai e a mãe perfeita, maravilhoso, ela é uma mãe perfeita, ele é um pai perfeito, isso não existe. Isso não existe, porque as pessoas trazem, a gente chama transgeracionalidade. As pessoas trazem isso para a sua relação, trazem os relacionamentos anteriores. Você traz seu pai, sua mãe, tudo ali para aquela família. Tudo que você aprendeu com eles vão participar ali daquela relação familiar, que por sua vez também vão trazer os avós. Os avós também vão estar ali presentes, porque os pais aprenderam com os avós, né? Com os pais deles. Então, tudo isso aí se transmite por gerações. Muitas vezes o relacionamento é conturbado e tudo, vai acontecendo, ali vai acontecendo. Então, os dois são importantes na vida daquela criança, para constituir a sua subjetividade. Eu tinha um professor que falava assim, pai e mãe é um mal necessário. E eu nunca me esqueci disso.
É um mal necessário, sim, porque é preciso que o pai e a mãe estejam presentes na vida do filho. É importantíssimo para ele se constituir. Agora, não vai sair perfeito, não vai sair aquilo maravilhoso que a gente gostaria que fosse. Plenitude de felicidade, perfeição, esquece isso, gente. Isso tudo é fantasia. Não existe. A gente faz o melhor que pode. O pai dá aquilo que ele pode dar. A mãe também. Aquilo que ela conseguiu aprender e dar e passar para o filho, o melhor que ela pôde. O pai e a mãe, pelo menos, se espera, né, que seja o melhor. Muitas vezes não é. Muitas vezes é o pior deles. Muitas vezes o pai e a mãe também não estão preparados para ser pai e mãe. Não desejam ser pai e mãe. E aí acontece uma gravidez e eles têm o filho e depois não conseguem lidar com aquela criança. Porque também tem problemas. Houve problemas lá atrás da vida deles que fazem eles não serem aqueles pais tão atenciosos, tão dedicados, muitas vezes não olham para os filhos, muitas vezes não dão a atenção necessária, fica faltando muita coisa. Faltar sempre vai faltar. A falta faz parte da vida do ser humano, nunca será completa uma educação familiar, né? Mas a gente, muitas vezes, há famílias que as coisas são piores, são muito piores. E muitas vezes as coisas às vezes podem ir dentro da normalidade para uma neurose, porque aquela relação familiar faz a pessoa, esse filho constituir, inclusive, a sua estrutura psíquica. A sua estrutura, se ele será neurótico, se ele será psicótico ou perverso. E essa relação ali determina tudo isso. E também a sua sexualidade. A sexualidade daquele filho. A sua sexualidade independente do sexo físico. Independente se ele tem pênis ou vagina. Falando assim, claras, né? Falas claras. Independente disso. Porque o sexo está na cabeça. Muitas vezes ele é homem, mas ele pensa como mulher. O pensamento dele é feminino. Outras vezes é o contrário. Então, independente de ser homem ou mulher, a sexualidade daquela criança, daquele menininho ou daquela menininha, vai ser formada ali, naquela relação familiar. E também a orientação sexual, se ele vai gostar de homem ou de mulher. Se ele vai gostar de alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto. Tudo se forma ali, por isso que é muito importante a relação familiar. Agora, o que vai acontecer depois que ele se torna adulto, a gente vai saber depois. Nunca vai ser na hora, nunca vai ser enquanto está crescendo o filho. Será depois. Depois a gente vai ver, depois a gente vê o que acontece. Agora, tem uma outra coisa que eu acho da maior importância. Da maior importância é o seguinte: o pai e a mãe fazem a parte deles. Fizeram a parte deles. Se não foi legal, você está com problema hoje, vai buscar uma terapia, vai buscar alguma coisa que resolva a sua questão, vai se conhecer melhor se você quiser. Se tiver coisa que está impedindo você de caminhar na vida, seja profissional, seja amorosa, vai buscar se esclarecer, se conhecer melhor, ver que fantasias você criou para sua vida, porque nem sempre aquilo dali que aconteceu, que a pessoa está vendo naquela família, é a realidade, mas pode fazer parte da fantasia dele. E ele leva essa fantasia. É importante que ele fale isso lá, né, com o analista, porque a pessoa vai entender aquilo dali, vai saber escutar e acolher. E vai acabar, né, depois, durante as sessões, com as pontuações, a pessoa vai tirando as próprias conclusões do que ela fez na vida dela, do que ela, né, como ela percebeu toda aquela relação familiar. Isso cabe ao filho. A gente não pode ficar a vida inteira culpando pai e mãe. Ah, porque fez assim, porque fez... Pai e mãe erram mesmo. Isso aí faz parte. O importante é a gente correr e descobrir isso, se estiver atrapalhando a nossa vida, se estiver impedindo a gente de viver uma vida saudável, uma vida que você gostaria de viver e não está vivendo, porque sempre empaca ali, sempre tem uma pedra ali naquele caminho e não te deixa caminhar. Como eu já fiz um vídeo falando até um pouquinho sobre isso. Mas é isso aí, gente.
a importância do pai e mãe. Esse é o assunto desse vídeo, que eu quero deixar aqui bem claro para vocês. O importante nesse vídeo é falar disso, é da importância do pai e da mãe na vida do filho. É dessa importância que o pai e a mãe têm como referências e como orientações e como sexualidade para a vida desse filho. Fica a dica, até o próximo vídeo. Se vocês gostarem, se identificarem com tudo isso que eu falei aqui, e se quiserem também deixar comentários aí, esteja à vontade, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.